passo, porque as próprias organizações de espécies, elas sofrem mudanças evolutivas ao longo do tempo dentro de uma determinada área. Então, é como a gente vê isso como a quarta dimensão da biologia, propriamente pegando um pouco dessa terminologia e um pouco da física, né? A partir de Einstein, né? Elucidando a teoria da relatividade geral. Tempo e espaço, né? A forma como a evolução age sobre os organismos dentro do seu habitat e ao longo do tempo, seja tanto aqui no presente como milhões ou até bilhões de anos. Então, um pequeno roteiro, né? Por que precisamos estudar a biodiversidade? Um breve histórico do pensamento evolutivo, mundo orgânico, conceitos de espécie, mecanismos de especiação, paleontologia e evolução no tempo profundo, os fósseis e as rochas, espectros necrológicos, bioestratinômicos e fóssil-diagenéticos, e conceito de fóssil, incompletudes e divergências. Então, toda a estrutura dessa palestra ela está simplesmente voltada a apresentar os mais diferentes conceitos que utilizamos para classificar os organismos e representá-los como espécies diferentes, espécies divergentes entre si, populações divergentes que sofrem ações micro e macroevolutivas, bem como alguns insights sobre paleontologia, até mesmo elucidando por que algumas definições de fósseis podem ser restritivas, como também podem ser restritivas, conservadoras, como também podem ser mais abrangentes. E a forma como elas são utilizadas varia de um pesquisador para o outro, não só paleontólogos, mas também zoólogos, botânicos, geneticistas e assim por diante. Bom, por que precisamos estudar a biodiversidade? Temos um pequeno enunciado que remete a um trabalho, uma pesquisa, publicada na revista FAPESP, em 2016, e que diz o seguinte: depois de 7 anos de trabalho, um grupo de 575 botânicos do Brasil e de outros 14 países concluiu a versão mais recente de um amplo levantamento sobre a diversidade de plantas, algas e fungos do Brasil, agora calculado em 46.097 espécies. Quase metade, ou seja, 43% dessa população, desse levantamento, quer dizer, é exclusiva, ou seja, endêmica, ocorre apenas em um determinado local, sob variáveis específicas. O total coloca o Brasil como o país com a maior riqueza de plantas do mundo. Certo, temos esse enunciado, porém, na visão de quem está com mais contato com o conhecimento científico, vai olhar para o seguinte cenário. Então, o que eu posso extrair do enunciado? Eu extraio informações de quem participou da pesquisa científica, o que seria a pesquisa científica, no caso, o levantamento de diversidade de plantas, algas e fungos, e os resultados dela. Ou seja, ao final de tudo, houve uma atualização no banco de dados sobre espécies vegetais e fungos no território brasileiro, colocando assim um status para o nosso país como o país com a maior riqueza, a maior biodiversidade vegetal no planeta. Certo, enunciados como esse, além de outras pesquisas científicas com a mesma acurácia taxonômica, né, a acurácia morfológica e até filogenética, são grandes organizações de dados que precisam ser salvos em algum local. Antes, ao longo da história do conhecimento científico,
tudo que era predito sobre a natureza precisava ser registrado em algum lugar. Normalmente era utilizado grandes enciclopédias para salvaguardar a maior quantidade de informações possíveis sobre uma determinada área, um determinado assunto, sobre qualquer tipo de coisa que remeta à beleza da natureza. Hoje em dia, né, em uma era em que vivemos, na qual dados valem mais do que dinheiro, propriamente dito falando, né? Estamos na era das fibras óticas, da era da internet, na emergente conexão entre as redes sociais, entre pesquisadores do mundo inteiro, torna-se cada vez mais comum salvaguardar essas informações científicas sobre as espécies, sobre uma biodiversidade local, seja de uma ilha ou de um grande continente, em bancos de dados digitais. Já é comum isso. Então, vocês podem ver alguns exemplos de bancos de dados remetendo a algas, alguns voltados apenas para clados filogenéticos, né? Análises filogenéticas, denunciando, então, como também denunciando quantidade de espécies marinhas, quantidade de espécies de água doce, e assim por diante, ou simplesmente a identificação taxonômica desses táxons e taxas. Né? Taxas é o plural de taxons, né? Grupos, agrupamentos. Aqui mais alguns exemplos de bancos de dados. Aquele em vermelho, ele é especial porque é o que a IUCN utiliza, né? Que é a lista vermelha de espécies ameaçadas. Neste banco de dados específico, eu tenho catalogado uma grande quantidade de espécies por família, por ordem, que são denunciadas como espécies ameaçadas de extinção. A cada espécie é atribuída um status de vulnerabilidade. A espécie ela pode ser menos vulnerável até extinta, e são atribuídas classes para essas espécies. E essas classificações são utilizadas quase que consensualmente entre os pesquisadores. E fica mais fácil o trânsito de informações científicas. Por que estudar a biodiversidade a partir disso, a partir de toda essa reunião de dados? Então, pesquisas científicas é basicamente a aplicação do método científico. Ou seja, antes eu tinha apenas uma observação intuitiva da natureza, sem um viés de acurácia que fosse organizado ou sistematizado. E que essa beleza incluiria, cada vez era mais incluso dentro das culturas de civilizações humanas, e a partir disso é que vieram os mitos, toda essa organização cosmogônica, né, toda essa estruturação de mitos dentro dessas civilizações, a partir da observação das forças da natureza, dos fenômenos naturais que aconteciam ao redor dessas civilizações. Com o advento do método científico, isso mudou completamente. A visão cosmogônica ela foi deixada de lado, e o método científico, como uma ordenação da observação sistemática da natureza, foi instaurada e perpetuada até hoje. E toda essa grande reunião de experimentação, de observação e experimentação, levantamentos de dados e interpretação destes, são utilizados para serem aplicados quando testáveis, quando observáveis, servem para ser aplicados no meio, na sociedade, quando são benéficas para alguma coisa, para informar a população de algo, né, genericamente falando. E
trazendo um pouco dessa questão, trazendo a pegada do tema de hoje, eu enfatizo a questão dos estudos evolutivos, porque é muito indecoroso dizer que os estudos evolutivos, eles não contribuem especificamente para práticas de conservação. É uma visão errada. Eles contribuem sim, os estudos evolutivos são importantes, até mesmo para denunciar quais espécies elas, a partir da sua história evolutiva dentro da árvore da vida, eu posso delimitar políticas públicas de conservação. Por exemplo, existia muita dificuldade de separar as espécies de elefantes africanas que ocorriam em savanas daquelas que ocorriam em outros locais mais arbóreos, né? Espécies de elefantes, como também espécies de elefantes na Ásia. São 3 espécies distintas, 2 na África e uma na Ásia. E como esses indivíduos estavam se extinguindo na natureza, os estudos eles se configuram-se bastante importantes até mesmo para proteger esses organismos, proteger essas espécies. Então, cada vez mais é preciso ter uma aplicabilização dos dados que são reunidos sobre a biodiversidade para fomentar práticas urgentes, práticas conservacionistas, práticas públicas e replicáveis para qualquer tipo de organismo que esteja à beira da extinção ou que esteja vulnerável na natureza. Bom, dito isso, vamos permear um pouquinho, né? Porque não dá para falar de evolução sem falar um pouco sobre o histórico do pensamento evolutivo. Então, a partir de toda essa conversa, de toda essa contextualização de observação da natureza, observação de como as espécies se comportavam no meio, a gente meio que viaja para a Grécia Antiga, porque a Grécia Antiga, as cidades-estado, foram uma civilização emergente no Velho Mundo, que reuniu praticamente uma grande gama de conhecimentos científicos, dedutivos e teóricos, que não existia em nenhum outro lugar do planeta, seja sobre política, seja sobre biodiversidade local, outras coisas. Até mesmo a mitologia, né? A partir da observação cosmogônica da natureza. Então, temos o Aristóteles, ele foi conhecido como pai da zoologia. Ele foi um dos primeiros filósofos a tentar dar uma ordenação para os organismos. Ele escreveu o livro Historia Animalium, onde ele imaginou uma forma de organizar em escala hierárquica, né, os organismos, né? Ou seja, ele meio que deu uma classificação bem simplória dos organismos, seja aqueles menores até maiores, no sentido de escadinha. Então, se fosse como se a mudança, como se a variação entre eles fosse algo progressivo, né? Até chegar a uma dada perfeição, que no caso seria o humano. Então, era muito comum colocar o humano como o centro do universo. E isso meio que foi otimizado a partir da Igreja Católica, né? E por isso que outros pensadores da área da astronomia, da área da física, se levantaram contra esse sistema, tanto do homem como sendo algo perfeito, algo semelhante a Deus, perfeito perante a obra divina, e que isso se reverberou para qualquer tipo de compreensão social, né? Isso foi perpetuado por vários séculos. A mesma coisa funcionava, pelo menos na cabeça do Aristóteles, em relação aos organismos e na tentativa que ele fez para organizá-los. Eu só vou desligar a câmera porque isso está me incomodando.
Certo. Vou voltar aqui. Brando, tu entrou? Manda um Tô joinha aí. aqui. Beleza, beleza, beleza. Ouviu? Ouvi, ouvi. Valeu. Bora lá, continuando. Então, temos o Aristóteles aí. Logo depois temos um grande salto, claro, vai ter gente faltando aí, porque eu passaria um mês inteiro falando de todos os pensadores que contribuíram para o pensamento evolutivo, então, e não é o meu objetivo nessa palestra. E vamos nos concentrar principalmente naqueles que mais contribuíram. Então, após o Aristóteles, veio o suíço Konrad Zerzner, né? Ele também escreveu um livro de mesmo nome que o Aristóteles, Historiam Animalium, porém, ele já fazia algo bastante similar ao que Linnaeus, que é o que vai vir depois, 200 anos antes, quando se tratava de taxonomia, né? Algo parecido a uma organização taxonômica dos organismos. Ele já atribuía uma espécie de sistema binominal, uma nomenclatura binominal, porém utilizando uma ordem alfabética. Ele classificava os organismos em ordem alfabética. Apesar de ser errada, pelo menos na visão de hoje, é errada, né? E já foi uma tentativa mais sistematizada, mais sistemática de organizar os seres vivos em grupos, né? Ele juntava os seres vivos a partir das suas similaridades morfológicas, né? Se um animal, por exemplo, se uma onça pintada era bem parecida com uma leoa, ele iria juntar esses animais juntos. Se a morfologia era semelhante, ele, claro, queria juntar. A mesma coisa foi o que aconteceu com Linnaeus, né? Carlos Linnaeus, botânico e médico alemão, responsável, né, por ser o pai da taxonomia moderna. Ele que praticamente instaurou as bases pretéritas, os principais alicerces das nomenclaturas utilizadas tanto na área da zoologia, na área da botânica, na área da microbiologia, e eu estou enfatizando a nomenclatura zoológica, nomenclatura bacteriológica e a nomenclatura botânica. Né? Ele lançou as primeiras bases. Ele já utilizava um sistema de nomenclatura binominal. Binominal quer dizer, ele utilizava dois conjuntos de nomes a partir das características mais presentes, das principais características presentes na, em aqueles seres vivos. Né? Então, daí o surgimento de gênero e epíteto específico. E juntos é o que forma o que conhecemos hoje como nome científico. Então, ele atribuía nomes científicos às espécies. Tinha um nome popular, um nome que todo mundo conhecia na época, porém, a partir desse sistema de organização, ele já atribuía uma ordenação mais acurada. E, praticamente, uma coisa engraçada do Linnaeus é que ele reuniu todos os vertebrados conhecidos na época, em uma única folha só. Então, tipo, na frente e no verso, praticamente tinha todos os grupos taxonômicos, os grupos de seres vivos associados por morfologia. Né? A morfologia era muito, muito característica para esse tipo de análise, no caso tanto de Linnaeus como de Cessna. O próximo, né, dando um grande salto aí, Charles Lyell, né, geólogo. Ele foi muito amigo de Darwin, não é Darwin, que a gente gosta de atribuir a portuguesar o nome, né? Só que no inglês é Darwin.
né, e não Darwin, é Darwin. Logo, logo, tá vindo aí. Charles Lyell foi um grande geólogo da sua época. Ele era defensor do catastrofismo, ou seja, de que o planeta ele sofria alterações morfológicas, né, alterações geológicas através de temperismo, tectonismo, né, fazendo com que as espécies que estavam naquele meio mudassem, se transformassem para outra coisa, e que as forças intersticiais desse tipo de pensamento, dessa mudança nos seres vivos, provinha de ações divinas. Né? Ele era muito tendencioso a uma explicação sobrenatural das forças que faziam com que as espécies se transformassem. Ele também, a partir do Principles of Geology, do princípio de geologia, ele já defendia essa questão do uniformitarismo, né? De que as forças que atuavam no passado, tanto no contingente histórico, no contingente... Rapaz, esse Breno não presta. Eita. Tá? Enquanto eu tô aqui, tá tomando um, beleza. Show de bola a aula, cara. Não tem nem como não tomar. Beleza. Bora lá. Então, ele era defensor do uniformitarismo, né, fazendo com que, alegando que as forças do passado eram as mesmas que atuam hoje, no sentido de mudanças no relevo, né, mudanças na superfície terrestre. Continuando nossa linha do tempo, vem o Jean-Baptiste Lamarck, outro defensor. Ele já quebrou o paradigma aristotélico e platônico de que as espécies eram imutáveis, de que elas não se transformavam em outra coisa, e meio que quebrou essa tendência de centralização da perfeição, né? Claro, ele pensava ainda como uma mudança, indo até uma perfeição, porém ele já quebrou essa questão da imutabilidade das espécies. O que Lamarck defendia? Todo mundo, né, que tem um pouco de conhecimento sobre evolução vai cair no conto da girafa. Sempre é um clássico. O conto da girafa, pensou em girafa, pensou em Lamarck. O que acontece? Lamarck nunca utilizou o exemplo da girafa para denunciar a sua principal tendência de pensamento evolutivo, que era a questão da lei do uso e desuso, ou seja, populações que apresentavam características que faziam que elas fossem predominantes num tipo de captura de recursos nesse meio, de tanto elas utilizarem essas características, elas se desenvolveriam ao longo do tempo, otimizando o sucesso delas naquele habitat. E que o não uso dessas características, quando elas não fossem utilizadas por essas populações, elas simplesmente atrofiariam, né? Ou seja, se você não está usando, então vai enferrujar. Abre aspas, né? Enferrujar, abre aspas. Basicamente falando. Então, a lei do uso e desuso é basicamente isso. E o que tem a ver a girafa com a lei do uso e desuso? Quem não tem um pensamento muito aprofundado de evolução vai dizer assim, porque as populações de girafas tinham, as populações ancestrais de girafas apresentavam pescoço menor, enquanto as suas proles, né, pegando o conceito mendeliano, né, enquanto as suas proles já apresentavam pescoços maiores para alcançar as folhas mais altas. Pescoço cresceu? Não.
O pescoço não quer dizer que a girafa ganhou mais vértebras. Isso não existe. Quando se trata de vertebrados com estruturas biomineralizadas que dão sustentação e forma ao seu corpo, isso desde 600 milhões de anos atrás, já é uma característica ancestral muito tão antiga quanto a reprodução. Fazer ordenava os organismos com sete vértebras cervicais. A girafa tem aquele pescoço comprido, mas não quer dizer que ela tem mais vértebras. São 7 vértebras para todos os ditos vertebrados, né? Porém, o tamanho da vértebra nem é preciso dizer que era do tamanho tipo de um braço, né? Era gigante. Nosso barbudo, Charles Robert Darwin, inglês naturalista, ao lado de Alfred Russel Wallace, ambos chegaram de forma independente a um pensamento mais sistematizado sobre a evolução. Darwin, por 20 anos, e por grandes pesquisas que ele realizou através do HMS Beagle, por 5 anos, juntando análises morfológicas tanto de espécies viventes como de organismos fósseis, de amostras fósseis, todo esse levantamento de dados, toda essa curiosidade sistemática que ele já tinha desde a sua infância, levou ele a elaborar uma que é considerada uma das teorias mais representativas da história da vida no planeta, que é a teoria da evolução por seleção natural, assim como Wallace também chegou nessa conclusão em relação ao mecanismo que causava a modificação das espécies ao longo no espaço e no tempo, né? Darwin ele já enuncia na sua principal obra, O Origem das Espécies, publicado em 1859, de que as espécies elas mudam por descendência por modificação. As gerações elas são produzidas por descendência, através de descendência por modificação. O Wallace, ele é o pai da biogeografia, né? Ele é o principal precursor desse pensamento de grandes amplitudes geográficas, na qual os indivíduos possuem habitats tanto amplos como endêmicos, e que em um determinado momento, né, isso a gente vai ver mais para frente, não nessa palestra, claro, mas isso dentro da geologia, né, com a teoria da deriva continental, que é derrubada pela teoria da tectônica de placas, de que ambos os continentes, em um dado momento, eram unidos e que se separaram em um determinado momento da história geológica do planeta. Os dois, eles publicaram os seus ensaios na Royal Society, na Inglaterra, né? Porque o Darwin, ele estava com medo de que o Wallace publicasse a sua obra antes dele, né? Sendo que ele estava trabalhando nos pensamentos evolutivos há mais tempo. E aí vem um cara, do nada, fez algumas viagens, tanto para a Indonésia, como também para outros locais, para a Patagônia, que chegou à mesma conclusão sobre o mecanismo, né, de seleção natural. Então, não, vamos combinar assim, vamos juntar nossos palitinhos e vamos bagunçar a comunidade científica. E foi o que aconteceu. Tanto que todo o pensamento divergente e contraditório que se vem da evolução é por conta da má interpretação dos esforços tanto de Darwin como de Wallace se perpetuaram para construir uma teoria evolutiva que explicasse de uma maneira coerente, de uma maneira testável,
a mudança, a transformação dos organismos. E isso eles não fizeram do nada, eles fizeram a partir de estudos pretéritos. Um outro pilar, né, Gregor Johann Mendel, né, no monastério de Brno, na atual República Tcheca, antes era a Tchecoslováquia, ele tinha uma grande aptidão matemática e ele já se debruçava na variação morfológica presente em espécies e como essas variações eram passadas de uma geração para outra. E isso ele vai dizer que tal variação são os fatores, né, passando para a prole. E ele trabalhou principalmente com ervilhas. Por que ervilhas? Porque a capacidade de visualizar muitas gerações em um curto período de tempo era fácil, o plantio era de grande facilidade, e ele plantava ali no monastério, né? Ele era um beneditino, né? Ele era religioso. Porém, as ideias dele ficaram obscuras por 30 anos, porque tipo, ninguém tinha capacidade matemática para entender todos os resultados sobre as variações de ervilhas que ele concluiu através de duas leis, né? A primeira lei de Mendel, né? E a segunda lei de Mendel, né? As principais leis que regem todo o pensamento que ele construiu de forma estatística, né, aplicabilizada sobre como observar essa variação de uma população primária para sua prole. Ernst Haeckel, ele determinou as primeiras bases da sistemática filogenética, como é conhecida. Ele já falava de que para juntar os organismos é preciso ter uma base estatística e um método descritivo que seja testável. Ele já falava de construções de árvores da vida, construções de árvores filogenéticas. Até o termo filogenia foi cunhado por ele. Theodosius Dobzhansky e Ernst Mayr, né? Ambos, e junto com uma porrada de paleontólogos, geneticistas, evolucionistas, se juntaram, resgataram as ideias mendelianas, né, sobre variação genética, associadas a todo o contexto do pensamento evolutivo desenvolvido até aquela época, juntaram os pauzinhos e formaram a teoria sintética da evolução, que associava a genética às ideias mendelianas e associava a evolução às ideias de Wallace e Darwin, principalmente. É aquela história. É como se fossem os Power Rangers se juntando para formar o Megazord. O Megazord é a teoria sintética da evolução. Resolveu vários problemas, né? Que apenas pensar no sentido evolucionista ou pensar no sentido geneticista não resolveria. Então ele juntava Megazord. É as associações aí. Então, ajudou a explicar vários problemas, né, de entendimento evolucionista e geneticista. E a teoria sintética da evolução, né, as suas bases, elas são utilizadas dentro da genética de populações, né, permeiam num sentido conceitual, né, provoca uma estrutura conceitual da genética de populações, de que eu tenho populações e que eu tenho indivíduos dentro dessas populações que estão trocando genes entre si,
né, estão se intercruzando entre si, e isso vai gerando uma diversidade de genes, uma migração de genes de um conjunto gênico de um indivíduo para outro conjunto gênico, né, uma deriva de um ou mais genes para um conjunto gênico de um outro indivíduo, gerando o que a gente conhece como pool gênico, né? O pool gênico de uma determinada população é totalmente diferente do pool gênico de uma outra população de um outro local. William Henning é o pai da sistemática filogenética. Ele praticamente fundou a escola cladística, como também é chamada, ou escola sistemática, ou sistemática filogenética, que utilizava muito da construção de filogenias para organizar e entender como os seres vivos eles são entidades que se modificam ao longo do tempo e como essas mudanças evolutivas podem ser vistas a partir de um método estrutural visível, no caso, uma árvore, né, uma árvore filogenética. Bom, finalizando todo esse breve histórico, temos o seguinte enunciado. O mundo vivo, pessoal, o mundo biológico, ele é altamente dinâmico, com variáveis distintas. E para entender esse mundo, a gente precisa respeitar pelo menos 4 dualidades. As 2 primeiras delas é a complexidade e a diversidade de seres vivos. Então, em outras palavras, eu posso dizer que complexidade, eu estou falando de anagênese, né? Anagênese significa dizer que são as mudanças evolutivas que acontecem ao longo da vida de uma espécie, né? A forma como essas espécies elas se adaptam ao longo do tempo e que a partir desse processo de adaptação elas vão se modificando, vão se diferenciando. É a complexidade existente entre os seres vivos, a partir do que a gente entende como anagênese. E a diversidade, a produção de diversidade, a multiplicação de espécies é conhecida como cladogênese, em que ocorre uma bifurcação de uma população primária, de uma população ancestral, em 2, e que as mesmas forças que governam ambas as populações vão fazendo com que elas se diferenciassem, que causasse uma diferenciação entre elas, a ponto de que elas se tornassem tanto geneticamente como filogeneticamente separadas entre si. Então, complexidade, eu estou me referindo à anagênese, às mudanças evolutivas que acontecem nas espécies, por adaptação ou por outros fatores, e a cladogênese, né, a produção de diversidade, a multiplicação de espécies, como as espécies elas vão se especiar, vão se distinguir uma das outras. Então temos um pequeno exemplo, né? A evolução humana, pelo menos condizente aos hominíneos, que eu estou me referindo aos nossos ancestrais que se diversificaram ao longo do tempo até chegar ao status atual em que eu tenho o Homo sapiens e a sua subespécie, Homo sapiens sapiens, que está meio que regido ali, direcionado para a Ásia, né, para a região da Indonésia, que eu tenho uma população de humanos com uma estatura menor ou com um grau de características distintas, como cor do cabelo ruivo, né, que aí também já é uma característica que já vem de Neandertais, né, já tem estudos falando sobre isso. E eu tenho os símios do Velho Mundo, né, populações ancestrais, gibões, gorilas, chimpanzés, né, todos esses primatas conhecidos do Velho Mundo.
A nossa história evolutiva é praticamente curta, assim, em relação a, ao tempo de vida do planeta e a história da vida na Terra. 7,5 bilhões de anos, teve uma população ancestral que se dividiu nesse tempo, até se ramificarem nessas espécies que vocês estão vendo aí. E aí um sentido de comparação, né? A nossa história evolutiva é apenas uma de várias histórias evolutivas que aconteceram e que estão interligadas entre si a partir de um ancestral comum, um primeiro ancestral que culminou toda essa diversificação da vida. Então, a terceira dualidade é a microevolução. Microevolução, eu estou me referindo aos processos que causam a diferenciação das espécies, a diferenciação no nível de espécie. Então, eu tenho mutação, eu tenho deriva gênica, eu tenho seleção natural, eu tenho fluxo gênico dentro das populações, né? Todos esses processos, esses fatores, causam mudanças dentro dessas populações. E no sentido mais amplo, e principalmente mais relevante, é a macroevolução, que é a forma como entendemos que as várias contingências históricas que aconteceram, as extinções em massa, aquelas grandes extinções, causaram uma redução significativa do fluxo gênico, da troca de genes entre essas populações. Um exemplo clássico, dentre vários, temos a população de gimnospermas, população lá situada no período Permiano, uma grande diversificação de vários grupos, os primeiros pararrépteis, populações marinhas principalmente, que estavam num grau de diversidade tão grande que é equiparável ao grau de diversidade que existiu desde o pré-cambriano, do surgimento das primeiras faunas que existiram no planeta, e que em um determinado momento aconteceu a redução drástica de diversidade de pelo menos 95/96% de todas essas espécies. Então, praticamente um evento gigantesco quase obliterou a história da vida naquele momento. Apenas grupos, os grupos que sobreviveram a partir dessa grande extinção deu origem aos primeiros tetrápodes, e consequentemente os primeiros mamíferos, os primeiros dinossauros. E o advento das primeiras espécies de angiospermas, né, aquelas espécies com flores, com estruturas polinizadoras. Então, transições evolutivas, contingências históricas, as extinções em massa são fatores muito mais relevantes do que na microevolução. Eu tenho processos microevolutivos acontecendo ao nível de espécie, diferenciando-as entre si, e eu tenho fatores macroevolutivos acontecendo ao nível acima de espécie, né, modificando a forma como o processo adaptativo dessas grandes populações ao longo do tempo vão se comportando. Tudo isso interpretado dentro da complexidade da anagênese e da diversidade da cladogênese. Repetindo, várias extinções aconteceram ao longo do tempo em que ocorreu uma redução drástica de diversidade de espécies. Eu tinha uma população de espécies que ocorria desde o Cambriano, aqui, Cambriano, aí Ordoviciano, Siluriano, Devoniano, Carbonífero, Permiano, e aí, teve uma redução drástica de troca de genes, a diversidade, né? O pool gênico dessa população foi reduzida por algum evento externo, um fator intrínseco ou extrínseco ao ambiente. Mesma coisa para as populações de peixes placodermos, né, os primeiros peixes ossos, né, peixes cartilaginosos como tubarão, raias,
Devoniano, né, ele foi conhecido como principalmente conhecido como a Era dos Peixes. Então, tinha uma grande diversidade de peixes nessa faixa etária geológica aqui. E, consequentemente, a partir da redução dessas populações, as espécies, os indivíduos que sobreviveram, deram origem a uma outra gama de diversidade de outros grupos, né? Vieram os anfíbios, os répteis, as aves, os mamíferos, né? E outros grupos. Beleza. Chegando na nossa quarta dualidade, eu já tinha complexidade, diversidade, processos micro e macroevolutivos acontecendo tanto a nível de espécie como a nível acima de espécie, ou seja, a nível de população, e eu tenho a quarta dualidade, que é o compromisso de uma teoria evolutiva. O que é preciso para se ter uma boa teoria da evolução? Qual é o seu compromisso? Ela precisa explicar padrões e processos da história da vida em qualquer nível de organização. Com isso, eu estou querendo dizer o quê? Eu preciso ter investigações sobre o que aconteceu ao longo da história de um determinado grupo de seres vivos. Eu preciso investigar a história evolutiva desses grupos, eu preciso investigar e a partir disso eu preciso organizar taxonomicamente toda essa biodiversidade, tanto de representantes vivos como de representantes extintos. E também investigações sobre como aconteceu, né? Os processos microevolutivos que causaram todas essas mudanças evolutivas desses grupos, como a mutação, a deriva gênica, a seleção natural, o fluxo gênico e as contingências históricas, né? As extinções em massa, processos micro e macroevolutivos, perdão, atuaram dentro dessas populações e fizeram com que elas se diversificassem. E juntando toda essa gama de conhecimento dentro de uma boa teoria, eu tenho o mecanismo de especiação, né? Que é nada mais do que o conjunto de processos que causam a produção de diversidade no mundo biológico. O mundo biológico ele só tem essa variação, essa grande diversidade de espécies por conta de processos de especiação que ocorrem nos indivíduos, utilizando de processos micro e macroevolutivos, como a gente já viu, né? Que ela vai transitar entre um e outro. Conceitos de espécie. E chegamos na principal abordagem dessa palestra. Se eu estou organizando os seres vivos, eu preciso ter um método de classificá-los, né, a partir do seu comportamento da natureza. E falando de conceitos, existiram vários conceitos de espécie. O primeiro deles, e praticamente o que é o mais acessível, pelo menos desde daquela nossa historinha do pensamento evolutivo, né, de como os cientistas eles visualizavam as espécies na natureza, é o conceito de morfoespécie, ou conceito morfológico de espécie, que está me remetendo ao quê? Qualquer descrição morfológica que eu vou utilizar para classificar um determinado organismo. Como eu vou capturar as características que vão definir aquela espécie, né? Os principais caracteres diagnósticos daquele indivíduo. Outras definições de conceito de morfoespécie é o conceito tipológico, que é um conceito mais antigo, ele está meio que em desuso, e o conceito fenético, que está ligado meio que à interpretação estatística da diagnose morfológica de cada indivíduo dentro de uma população. Beleza, quais são as limitações do conceito de morfoespécie? Indiciocrasia entre os critérios de diagnose, ou seja, os pesquisadores eles estão brigando
eles brigam quando se trata de analisar a morfologia de um organismo, porque um vai dizer que aquela morfologia que ele está utilizando não tem nada a ver com o tipo do tipo de análise morfológica que eu vou utilizar no meu indivíduo. Ou seja, há uma divergência na forma como os caracteres diagnósticos que vão definir aquela espécie são levantados. E tem um problema. O conceito de morfoespécie não é difícil de se aplicar em populações de bactérias, arqueobactérias, fungos, espécies crípticas, que não dá, pelo menos olhando do ponto morfológico, diferenciar essas populações. Eu não consigo diferenciar um indivíduo de outro, sendo que ele é morfologicamente igual. E aí, como resolver? Alguns exemplos, remetendo aqui um pouco da paleontologia, eu tenho duas espécies de peixe. Eu tenho Lepidopteris maximus e Lepidopteris notopteris, que são espécies de peixes semionotídeos, peixes acnopterídeos, né, peixes com nadadeira raiada, que eles apresentam uma configuração de escamas ganoides praticamente idêntica, né? Se você olhar assim, parece que eu estou falando de dois indivíduos de uma mesma população. Só que tem um problema aí. Eu não consigo, pelo menos do ponto morfológico e preservacional das características, diferenciar qual que tipo de espécie é. Porque dentro do mesmo indivíduo, na mesma armadura de escamas daquele indivíduo, eu tenho uma organização de escamas bem variadas em diferentes pontos do corpo do animal. Isso em um único indivíduo. E para outro indivíduo é pior ainda, porque é a mesma coisa. Eu tenho uma grande variação de escamas acontecendo no mesmo indivíduo. É o que a gente chama de homoplasia, ou seja, os indivíduos, apesar de ser parecidos morfologicamente, eles têm uma história evolutiva independente. E aí do lado vocês podem ver as subespécies de uma espécie de borboleta, que é a Heliconitus melformli, né? Temos 3 subespécies dela aí, que é a H.M. nana, H.M. aglope e H. basquei, né? A nana, que é a A, que é a Glaupe, B, e a basquei, que é a C. A gente classifica uma espécie que apresenta uma variação dentro de uma população em sua abrangência geográfica, né? Porque a nana, ela ocorre no sul, no sudeste e no nordeste do Brasil. A aglope ocorre no Peru e a basquei, que é a C, ocorre no sul e no sudeste do Brasil. Eu classifico porque morfologicamente ocorre mimetismo aí. Eu vou classificar essa espécie como uma espécie politípica, porque eu tenho uma variação de indivíduos dentro de uma espécie, dentro de uma amplitude geográfica. Então, do ponto de vista morfológico, fica difícil estabelecer caracteres, né? Quando as espécies realizam mimetismo, fica difícil saber que espécie é o que, porque a variação de espécies, de indivíduos dentro de uma espécie, de quem aplica o conceito morfológico de espécie de forma errada, vai dizer que essas variações são espécies diferentes, o que é errado. Porque, assim, o mimetismo entre a H.M. nana ocorrendo a H.M. nana, a história evolutiva do mimetismo da subespécie nana para a subespécie basquei em C,
possivelmente ocorreu através de introgressão, ou seja, um conjunto gênico de Nana, né, da espécie Nana, a partir da presença de hibridização, introduziu genes dentro da subespécie Baskey, causando toda essa diferenciação morfológica. Então, é uma confusão danada. Temos alguns outros exemplos, né? Temos duas espécies de águia, né? A águia careca, e todas as duas águias são da América do Norte, a Haliaetus leucocephalus, que é a águia careca, e a águia dourada é a Áquia cricetus. Né? Vocês podem ver que a águia careca ela apresenta um padrão de coloração branca, tanto aqui na região ventral, na região peitoral dela aqui, eu praticamente consigo diferenciá-la do ponto de vista morfológico. E o bico amarelo, né? A águia dourada, no caso, apresenta um bico amarelo e já não tem um padrão de coloração branco aqui. E são ambos de indivíduos adultos. Outro tipo de dificuldade do conceito morfológico, de dizer qual é a espécie que eu estou lidando, trata-se de trabalhar com espécies crípticas. O que é uma espécie críptica? Quando eu não consigo diferenciar a espécie do ponto de vista morfológico de jeito nenhum, e que apenas do ponto genético, né, a partir de análises genéticas, eu consigo diferenciar. Eu tenho duas espécies aí de aranhas, que é a Paratrécale azul, né? Aqui, na foto A, eu tenho ela aqui em primeiro plano, e a Peornata aqui em segundo plano. Elas são espécies crípticas, elas são idênticas morfologicamente, porém, quando levadas para o laboratório, é preciso analisar a genitália delas. Né? Apenas pela genitália que eu consigo diferenciar. A foto B, que é a da P azul, e a foto C, que é a da Peornata, aqui tem a foto do cefalotórax dessas espécies. Então já é outro problema dentro do conceito morfológico. Espécies morfologicamente idênticas são difíceis de se utilizar no quesito de levantar dados, informações diagnósticas para separá-las como espécies diferentes. Deixa eu ver como é que tá vocês. Até aí, tudo bem? Tá tudo ocorrendo em paz? Breno, Caleb. Beleza. Bora continuar. Conceito morfológico de espécie. O biológico de espécie, perdão. É o que mais a gente utiliza. E a principal informação diagnóstica que eu vou utilizar no conceito no CBE é o isolamento reprodutivo entre as populações. Populações isoladas, populações de reprodução sexuada, quando elas se tornam isoladas reprodutivamente, elas tendem a se diferenciar entre si. O conjunto gênico de uma população para outra, que apresenta isolamento reprodutivo, ou seja, a incapacidade que elas têm em se entrecruzar, né, em se acasalar, ter prole, ter uma descendência fértil, causa uma diferenciação quando separadas pelo mecanismo de reprodução, quando esse mecanismo é isolado entre elas, levando-as a se diferenciarem em espécies diferentes. Um conceito bem similar do conceito biológico é o conceito de espécie por reconhecimento. O que quer dizer isso, Edenilson? Conceito
o áudio. E agora? Ah, tá. Beleza. Eu acho que tinha desativado aqui sem querer. Vocês ficaram por muito tempo sem ouvir ou foi agora que parou o áudio? Todo mundo tá me ouvindo? Tá me ouvindo, Caleb? Todo mundo tá me ouvindo agora? Beleza. Eu acho que eu mexi aqui no coisa. No fone sem querer. Posso voltar, né? Beleza, vou lá. Então, repetindo. Populações de cigarros ou populações de cigarros que apresentam cantos diferentes entre indivíduos ou populações de vagalumes que apresentam padrões de piscagem do seu abdômen, é, por, por, quimiogi, por padrões bioquímicos para atrair fêmeas pode ser diferentes. Por exemplo, até mesmo a gargalhada de uma hiena pode dizer muito de um indivíduo. Pode me dizer se aquele indivíduo ele é jovem ou se ele está doente, qual é a posição hierárquica dele na população, se, se ele foi dominado, dentre outras características, né? Então é um conceito aí que é meio, segundo Ridley, né, 2006, está bem associado ao conceito biológico de espécie. Mas ele não é muito visto, pelo menos até onde eu li, no sentido amplo, né, do conceito, a gente está utilizando mais o conceito biológico, né? Beleza, qual é o problema? Conceito biológico, falando de reprodução, de populações que tem como reprodução sexuada, ele é restritivo, porque ele não se aplica em populações assexuadas. Perdão, é restritivo porque se as espécies elas tendem a se isolar, elas tendem a ter um isolamento reprodutivo, elas não têm a capacidade de se intercruzar, quem pode me dizer que essas espécies, as áreas geográficas em que essas populações estão situadas, não estão sobrepostas, né? Fazendo com que elas entrem em contato para que ocorra uma incompatibilidade na reprodução. Elas podem simplesmente nunca entrar em contato. E aí, como é que eu vejo que o isolamento reprodutivo está acontecendo? Já é uma dificuldade. O conceito biológico de espécie não serve para aplicar em fósseis. Eu não estou lidando com organismos vivos, estou lidando apenas com resquícios de organismos que viveram muito tempo e que potencialmente eles se preservaram nas rochas. E também também é difícil de se aplicar em populações de plantas que apresentam um alto grau de hibridização. Eu não tenho como separar populações de plantas, sendo que ambas estão praticamente próximas, né? Por exemplo, populações de gramíneas estão ali estão trocando genes a todo momento, né? Tipo, eu tenho um campo vasto de gramíneas da família Poaceae, né? E que eu tenho intercruzamento, né? Eu tenho deriva gênica, eu tenho uma diversidade de genes tão grande que fica difícil isolar essas populações de forma reprodutiva, né? Então, populações que têm como a hibridização com certa frequência, fica meio difícil de se aplicar o conceito biológico, né? Repetindo, né? Populações apenas intercruzam-se dentro de suas áreas, de seus habitats, dentro de suas populações e são isoladas umas às outras, né? Possuem incompatibilidade reprodutiva.
Porém, fica difícil de se aplicar quando se trata de um organismo assexuado, em que o processo de especiação dele está atribuído à troca genética, à troca de genes de forma horizontal, no caso de bactérias, de arqueobactérias e assim por diante. O conceito ecológico de espécie, ele está bem associado ao próprio conceito biológico, né? Se eu tenho populações isoladas, eu tenho populações ali interagindo-se, trocando genes, né? E elas estão dentro de um ótimo ambiental que fornece recursos para que essas populações se desenvolvam ao longo do tempo. Então, e que a disponibilidade de recursos para essas populações e a capacidade adaptativa que cada indivíduo, cada população apresenta para capturar um determinado recurso, são tendências diagnósticas para organizar esses indivíduos em agrupamentos morfológicos distintos, né? Agrupamentos, né? Agrupar essas espécies em grupos. Agrupar essas espécies em grupos, é redundante. Né? Agrupar os seres vivos, no caso. Né? Então, o comportamento dos indivíduos em um determinado nicho ecológico tende ao pesquisador organizar esses indivíduos em grupos. Né? Porém, também tem limitações. Ele é bem, como ele está muito associado ao próprio conceito biológico de espécie, ele é semelhante, mas ele tem divergências, né? Por exemplo, recursos, eles são limitados na natureza, eles não apresentam contínuo, né? Eles não existem para sempre dentro de uma amplitude geográfica. E o tipo de forrageamento, ele pode ser mais, ele pode ser menos, dependendo da quantidade de recursos. E se a quantidade de recursos está ligada ao processo de diferenciação desses organismos, a falta desses recursos pode acabar eliminando, pode reduzir o fluxo gênico dentro dessas populações. Né? Pode causar uma divergência, pode causar até uma extinção. Então, são são vários fatores que podem atrapalhar isso. A exemplo, né, tentilhões das Ilhas Galápagos e a variação de bicos presente em cada espécie de ave. A gente vai ver os tentilhões também lá mais para frente durante os mecanismos de especiação. Mas aqui é apenas para mostrar que cada bico presente em cada tentilhão, os tentilhões de Galápagos, eles são conhecidos, pelo menos falando para você, Clécia, os tentilhões de Galápagos, eles são muito conhecidos por conta do próprio Darwin. Durante as suas pesquisas no arquipélago de Galápagos, em que a partir do poder do método hipotético dedutivo de Darwin, é que ele pôde visualizar através das estruturas morfológicas que essas aves apresentam, ele pôde visualizar como essas espécies estão separadas em cada ilha. Tem várias espécies dentro de uma ilha, e eu tenho uma diversidade de bicos para um tipo de captura de recurso, para capturar um determinado alimento. Então, cada espécie apresenta um bico diferente para capturar um alimento diferente. E isso leva ao comportamento dessa espécie para procurar esse tipo de alimento, né? Que é o que a gente chama de forrageamento na natureza, né? Estou ampliando, eu tenho uma capacidade de capturar alimento. O conceito filogenético de espécie vai utilizar grupos monofiléticos para determinar espécies, né? Utiliza a monofilia como critério de identificação. Então, populações que se divergiram entre si do ponto de vista genético, do ponto de vista ecológico
dentro da árvore evolutiva, as mudanças evolutivas fizeram com que ela se modificasse ao longo do tempo de forma suficiente para que no final, nos táxons terminais, né, eu tenho espécies separadas do ponto de vista monofilético, né? Eu já tenho a lógica do conceito é exatamente isso. Eu classifico uma espécie da outra quando ela se divergiu em sua história evolutiva, a ponto de se diferenciar no nível genético, no nível ecológico. As características podem se dividir, né? Porém, tem um grande problema. Custa dinheiro. Aplicar conceito filogenético custa dinheiro, análises cuidadosas levam muito tempo para fazer, e sendo que grupos monofiléticos não existem tantos assim, pelo menos na história taxonômica de organização dos seres vivos. Não há grupos monofiléticos disponíveis para realizar esse tipo de análise. E se por acaso o conceito filogenético fosse universal, por exemplo, digamos que eu descartasse o conceito ecológico, o conceito biológico e o conceito morfológico, né? Eu só utilizasse o conceito filogenético. Isso ia causar uma confusão tão grande que iria praticamente duplicar o número de espécies dentro da nossa biodiversidade e prejudicar a organização taxonômica de grupos que tradicionalmente já estão organizados, tanto no sentido filogenético como no sentido nomenclatural, né? Atribuindo nome científico a essas espécies, né? Isso ia causar uma divergência muito grande. Repetindo, as espécies elas são separadas aqui. Então eu tenho de A até G, eu tenho uma, eu tenho duas, três, quatro, cinco, seis espécies, né? A, B, C, D, E, F, G. 6 espécies diferentes nos táxons terminais, separadas do ponto de vista evolutivo, né? Com a agregação de várias novidades evolutivas, e diferenciadas geneticamente, ecologicamente falando. Quando eu tenho caracteres diagnósticos para separar essa espécie das outras, eu posso dizer que essa aqui é uma espécie diferente das outras. Mas, e no caso daqui, eu tenho B1, B2 e B3, né? Dentro do complexo B. Aqui é uma espécie, mas eu tenho populações diferentes dentro dessa espécie, porque essas populações eu não tenho caracteres diagnósticos suficientes para separá-las como espécies distintas. Então, eu represento elas como agregadas à espécie B. A mesma coisa com a espécie E e a mesma coisa com a espécie G. Eu tenho populações diferentes dentro de uma mesma espécie. E essa é a lógica do conceito filogenético de espécie. Como é que eu consigo aplicar o conceito morfológico, o conceito biológico de espécie e o conceito filogenético de espécie? Eu tenho essa espécie, aqui é Eurythemera affinis, é um pequeno crustáceo que ocorre em regiões estuárias nas costas dos continentes. Estuário, para quem não sabe, estuário é aquela região em que eu tenho o desemboque das águas dos rios no mar, né, nos oceanos. E essa transição de água doce para água salgada vem carregando, todo esse fluxo vem carregando uma grande quantidade de sedimentos que, consequentemente, são nutrientes que são jorrados para os oceanos, elevando o teor nutricional deles. Então, eu tenho várias espécies que estão próximas às costas, justamente por se alimentarem desses nutrientes
dessa, e ter uma qualidade nutricional, e que elas apresentam uma qualidade nutricional para outras espécies que se alimentam delas, né? Que se alimentam desses crustáceos. Como também populações de meiofauna, né? Populações de indivíduos que apresentam 5 milímetros de tamanho, que também vivem, né, entre os sedimentos, né? Entre esses hábitats. Então, o que foi visto aqui? Do ponto de vista tradicional, do ponto de vista das análises tradicionais, os pesquisadores eles classificavam os crustáceos como sendo uma espécie só. Eu tenho várias populações de crustáceos, de eafines, como uma espécie só, do ponto de vista do conceito morfológico. Porém, o que foi feito? Essa pesquisa, segundo Scott, né, ele vai relatar isso, que eles pegaram 38 populações desses crustáceos e aplicaram o conceito biológico de espécie. Qual é o critério de diagnóstico do conceito biológico? Isolamento reprodutivo. Ver se essas espécies possuem mecanismo de reprodução para gerar descendentes férteis e o quanto elas estão separadamente por esse mecanismo. E como também o conceito filogenético de espécie. A partir desses dados, eu vou montando a história evolutiva desses crustáceos ao longo do tempo e ao longo do espaço, e como essas populações se distribuem nas costas de vários continentes do globo. Né? Então, quais foram os resultados dessa pesquisa? Viram que das populações de crustáceos apresentam cerca de 8 espécies diferentes. Antes imaginavam que tudo era uma coisa só, era uma espécie só, não sei o que, mas agora, aplicando, ou pelo menos transitando entre os conceitos, eu tenho um enunciado de pelo menos 8 espécies de crustáceos de eafines vivendo nas encostas estuárias dos continentes. Então, para vocês verem que, mesmo que não tenha um conceito universal de espécie, eu preciso entender a lógica por detrás do conceito para entender qual é o papel ecológico daquela população na natureza, como ela se reproduz, como os indivíduos se reproduzem dentro dessa população, como elas são divergentes do ponto de vista reprodutivo, e como elas são distintas do ponto de vista morfológico, mesmo sendo iguais para uma diagnose mal utilizada. Sintetizando tudo, eu tenho o conceito morfológico, conceito biológico, conceito ecológico e o conceito filogenético. Beleza. Conceito morfológico. Qual é a característica de identificação? Morfologia dos organismos. Do biológico, eu tenho o isolamento reprodutivo das populações. O ecológico, eu tenho o papel de captura de recursos da população naquele determinado local, naquele nicho específico. E o conceito monofilético, eu estou utilizando grupos monofiléticos para entender de uma forma visível, de uma forma estatística, utilizando caracteres morfológicos para denunciar novidades evolutivas, tanto ao longo do tempo como ao longo do espaço, para separar essas espécies, entender essas espécies como separadas. Então, esses são os principais conceitos que são os mais utilizados dentro das discussões biológicas. Porém, existem vários conceitos que não vêm ao caso, que não é o intuito de apresentar todos eles, pelo menos os principais vocês têm que conhecer, pelo menos de uma forma mais acurada. E beleza, o que é uma espécie de Nilson? Depois de toda essa divergência entre os conceitos, eu posso conciliar
toda a lógica por detrás de cada conceito na seguinte questão. A espécie é uma unidade evolutivamente dependente. O que quer dizer isso? Eu quero dizer que mutação, seleção natural, migração e deriva gênica operam separadamente em cada espécie. Eu tenho a atuação de vários fatores microevolutivos causando divergências ecológicas, divergências evolutivas e divergências genéticas dentro das populações, tanto a nível de espécie como acima do nível de espécie, né? E que cada conjunto de fatores é totalmente distinto de uma outra população que apresenta os mesmos fatores ou estão sujeitos a esses fatores. Mecanismo de especiação. E aí, até agora tudo bem? Me mandem um joinha. Cara, simplesmente fantástico. Beleza, beleza. Bora lá. Mecanismo de especiação. Aí é agora que vai entrar o grosso mesmo da coisa. Mas vamos lá. Então, para vocês entenderem o que são mecanismos de especiação, a gente precisa denunciar quais são as características principais da especiação. Eu posso definir como isolamento, divergência e contato secundário. Vamos pegar uma população, né? Eu tenho uma população e vamos utilizar ela ao longo da nossa apresentação. O isolamento ele pode ser do tipo geográfico, né? Filho, agora vai ficar, o negócio vai afinar. O isolamento ele pode ser do tipo geográfico e que dentro dessa característica, dessa característica de especiação, eu vou delimitando outros tipos de especiações que a gente vai ver, eu vou utilizar vários exemplos, né? Eu vou percorrer vários exemplos, pelo menos os mais conhecidos, sobre esse tipo de especiação. Como o isolamento ele é um processo de redução de fluxo gênico. O que vocês têm que meter na cabeça de vocês é a seguinte questão. Quando eu estou falando de especiação, quando eu estou falando de divergência de espécies, quando eu estou de divergência de indivíduos para se formar espécies distintas entre si, eu estou falando de fatores que causam tanto a separação dessa população, a atuação dos fatores microevolutivos, a atuação, como a gente já viu lá nos conceitos de espécie, e causando toda essa divergência, que no caso eu tenho a deriva gênica, eu tenho a seleção natural atuando nesses organismos, nessas populações, nessas espécies, e eu tenho os cruzamentos preferenciais, que é a seleção natural, que já é um assunto polêmico, porque é uma seleção que atua de forma independente da seleção natural, né? E o contato secundário, que porventura espécies diferentes, depois de todo esse processo de divergência, de diferenciação, tanto geográfica, ecológica ou até mesmo cromossômica, eu tenho, porventura, essas espécies ditas como diferentes, elas podem ou não entrar novamente em contato, e se elas são diferentes, elas podem não conseguir se reproduzir, e se elas se reproduzirem, elas vão produzir gerações híbridas, né? Produzir gerações de indivíduos que são geneticamente diferentes das populações parentais, das populações primárias ou ancestrais. Então, eu tenho isolamento, divergência e contato secundário. É o que governa toda a especiação da vida na Terra.
dentro de isolamento geográfico, eu tenho especiação alopátrica. Especiação alopátrica por vicariância. O que é vicariância? Quando uma dada população ela sofre um processo de separação em que vai dividir ela em duas. Eu tenho uma população ancestral e eu tenho um isolamento a partir de uma barreira geográfica. Pode ser um rio, pode ser uma montanha, uma cordilheira, né, ou até outras coisas, né, causando a separação desses indivíduos. Como aqui vocês podem ver, a população ela foi dividida em duas, e aqui, de uma forma macro, eu tenho uma porção geográfica, eu tenho uma população que aqui está rolando, aqui está transitando genes para caramba, aqui eu tenho um fluxo gênico harmonioso entre os indivíduos, porém, eu tenho um processo de isolamento ocorrendo aqui que vai separar essas populações. Então, eu tenho aqui o processo final. Né? Essa é a especiação alopátrica, né? Por vicariância, o separamento geográfico da população ancestral de uma população em duas. A divergência dessas populações é causada pela deriva gênica, seleção natural ou sexual. Então, em uma dada população, entre as populações, né, eu tenho uma população A e eu tenho uma população B, que antes eram uma coisa só, o fluxo gênico da população ancestral foi praticamente reduzido, praticamente limitado, ele morreu, o fluxo gênico daquela população ancestral, que se dividiu em duas. E que cada população separada vai ter o seu próprio fluxo gênico, vai ter troca de genes, vai ter diferenciação entre si, como vocês estão vendo aqui, ó, na divergência eu tenho a população A, que tem um conjunto gênico totalmente diferente da população B, né? E que, porventura, se essas populações entrarem em contato entre si, eu tenho espécies diferentes, com conjuntos gênicos diferentes. Então, quando eu estou falando de vicariância, eu tenho lugares diferentes, eu tenho populações que foram separadas ao longo do tempo e que estão situadas em pontos geográficos diferentes entre si. Um exemplo clássico é a Ilha da Queimada Grande, que é uma ilha que fica na região costeira do estado de São Paulo, e que essa ilha é bastante famosa no mundo inteiro por ser conhecida como a Ilha das Cobras. Né? Esta é uma ilha que fica a 36 quilômetros do estado de São Paulo, entre os municípios de Peruíbe e Itanhaém, e é a segunda maior concentração de cobras do planeta. Só perde para uma ilha que fica na região da Índia, eu não me lembro o nome, eu não pesquisei para trazer para vocês, mas vou ficar devendo. É conhecido como Ilha das Cobras. Por quê? Qual cobra? A jararaca comum, né? A Brótopus jararaca. Então, há 11 mil anos atrás, durante a última glaciação, a Ilha da Queimada Grande era conectada à costa do Sudeste, a costa brasileira. Né? Eu tinha uma porção de terra que conectava a ilha. Né? Aqui era praticamente um morro, né? Era um morro que estava conectado, era uma porção geográfica que estava conectada. Porém, quando teve a queda da glaciação, há 11 mil anos atrás, houve o levantamento do nível do mar, o nível do mar aumentou e essa região foi inundada, né? Essa região costeira foi inundada praticamente. E a Ilha da Queimada Grande, que era um morro conectado, virou uma ilha, né? Que ficou separada. Então, ao longo desse conjunto geográfico aqui, dessa amplitude geográfica, eu tinha populações de jararacas, né? A Brótopus jararaca. E que quando ocorreu essa separação geográfica a partir do nível do mar, né, do aumento do nível do mar,
uma população de jararaca se isolou na costa e uma segunda população de jararaca se isolou na ilha da Queimada Grande, né? Ocorreu uma separação geográfica entre as populações. Então, repetindo, as populações de jararacas que ficaram na costa, elas começaram a ter o seu próprio fluxo de genes, seu próprio pool gênico, sua própria diversidade de genes. Enquanto na Ilha da Queimada Grande, o processo de diferenciação das jararacas comuns de lá foi tão grande ao longo de milhares de anos que causou a especiação desses indivíduos para uma nova espécie, que é a jararaca ilhoa, que é a Brotopsis insularis, né? Que é uma espécie de cobra mais arborícola na Ilha da Queimada Grande, com grande abundância na ilha, né? Praticamente tem cobra praticamente em qualquer lugar da ilha, em relação à jararaca comum, que é mais terrícola. Por que Ilha da Queimada Grande, né? Porque os navegadores que aportavam naquela ilha viram que existiam várias populações de cobras que mal pisavam o pé para fora do barco, já tinha jararaca mordendo o pé de neguinho, né? Então, eles tacavam fogo na ilha, praticamente, que o fogo era tão imenso que era visto da costa. Então, por isso o nome Ilha da Queimada Grande. Eles até colocaram um farol lá também. Então, uns rolê doido aí que também é contado pelo Instituto Butantan, né? Tem vários artigos que falam sobre o histórico evolutivo dessas populações de jararacas e como o processo de especiação alopátrica por vicariância, por isolamento geográfico, ocorreu nessas populações. Clássico também, como eu disse anteriormente, eu estou voltando aqui utilizando os tentilhões de Galápagos. Então, eu tenho um arquipélago de Galápagos aqui, né? O arquipélago de Galápagos, eu tenho as ilhas que fazem parte desse conjunto geográfico, e eu tenho as populações de tentilhões, e cada tentilhão apresenta um bico diferente, vivendo em cada ilha. Então, a diversidade de genes, a diversidade de bicos encontrada dentro das espécies é distinta de uma ilha para outra, assim como a diversidade de genes dentro da população em uma determinada ilha é totalmente diferente para uma outra ilha, né? Por exemplo, a ilha de Fernandina apresenta algumas espécies de tentilhões que apresenta um conjunto gênico que é diferente, por exemplo, da ilha de Isabela, ou da ilha de Santa Cruz, ou da ilha de São Cristóbal, de Espanhola, de Floreana, de Rabida, de Pison, de Santa Cruz, de Marchesa, de Genovesa, Pinta e assim por diante. Então, isso denunciou o grande poder, repetindo, o grande poder hipotético dedutivo de Darwin. Qual era o pressuposto? De que as populações de tentilhões se divergiram de uma população ancestral, né? Que se especiaram, pelo menos no que condiz à morfologia do bico, para capturar um tipo de recurso no ambiente, né? Elas exercem um papel ecológico diferente no ambiente. Outro exemplo de vicariância, né? O isolamento geográfico entre ilhas causa diversidade ecológica, diversidade de hábitats, diversidade de nichos, diversidade de genes, diversidade de bicos, morfologia e assim por diante, dentre as populações de tentilhões. Especiação peripátrica. Diferentemente da alopátrica, que era por vicariância, eu tenho o isolamento geográfico das populações. A peripátrica, eu estou falando de dispersão e colonização de um conjunto de indivíduos de uma dada população para uma outra região pequena, né? E que vai ter o início de uma diversidade, o início de um pool gênico diferente da população primária.
Então ocorre a migração desses indivíduos de um local, de uma amplitude geográfica para outro local, né? E aqui o processo final. A população ancestral totalmente diferente da população dessa região, um pouco mais menor, geográfica, né? Denota um local mais periférico, né? Que aí já vem o nome, peripátrica. A dispersão de indivíduos e a colonização desses indivíduos nesses locais distintos, que é o que a gente vê no processo de divergência, né? Como é que ocorre a especiação? Como é que ocorre a diferenciação de genes da população ancestral para os indivíduos que migraram para outro local? É o efeito do fundador, né? A deriva gênica que ocorre depois da colonização, quando as populações que se estabeleceram naquele local, pode ser uma ilha, pode ser um outro continente, se estabeleceram naquele local, se intercruzaram, geraram descendentes férteis, que por sua vez produziram diversas gerações com uma diversidade de genes que é totalmente diferente da população ancestral, que é totalmente diferente do conjunto gênico da população ancestral. E aí você tem o processo de diferenciação. Eu tenho a espécie que foi colonizada, se tornou uma espécie diferente da espécie ancestral, e que caso ocorra o contato secundário, eu vou ter espécies diferentes, né? Exemplos, esse é praticamente um dos maiores exemplos de especiação que temos dentre os vertebrados. É praticamente uma das maiores radiações evolutivas que temos na vida do planeta Terra, que é a especiação de ciclídeos africanos, que são peixes que são populações de peixes que se situam em pelo menos 3 tipos de lagoas da África, segundo Brown e colaboradores, 2014, e que o processo de diferenciação dessas populações de peixes é tão rápida em comparação, fazendo uma média de comparação com o tempo geológico, é tão rápida que a taxa de especiação é uma das mais significativas, repetindo, dentre os vertebrados. Como? Eu tenho o Lago Victoria, que apresenta, junto com o Lago Malawi, apresenta 500 espécies de peixes ciclídeos, e o Lago Tanganyika, que apresenta 250 espécies. E se você analisar a história evolutiva da radiação, a história da radiação evolutiva dessas populações, o Lago Victoria e o Lago Tanganyika, não, o Lago Victoria e o Lago Malawi apresentam as maiores taxas de especiação da história, né? O Lago Victoria, a diferenciação de populações no Lago Victoria aconteceu de 15 mil a 100 mil anos, pouquíssimo tempo, né? E da população de Malawi aconteceu há menos de 5 milhões de anos. Então, repetindo, em comparação com o tempo geológico, de 3,5 bilhões de anos de história na vida da Terra, o que são 15 mil anos? O que são 5 milhões de anos? Então, a especiação foi rápida, foi um piscar de olhos. Outro exemplo são as drosófilas havaianas, né? São moscas que se alimentam de frutas, que vivem nas ilhas, no arquipélago do Havaí. Repetindo, pela especiação peripátrica, eu tenho uma população ancestral de drosófilas que foram migrando para outras ilhas, da ilha de Niue, de Kauai, Oahu, Molokai, Maui e, consequentemente, Havaí, né, da ilha mais antiga para a ilha mais recente, né,
no sentido do ponto de vista vulcânico, né, de produção de ilhas, né, que foram migrando, foram colonizando essas ilhas e que fundaram as gerações que se divergiram geneticamente da população ancestral. Por que eu estou dizendo do ponto de vista vulcânico? Porque o arquipélago do Havaí ele é construído dentro de um hotspot vulcânico. O Havaí ele é formado a partir da movimentação da placa do Pacífico. A placa do Pacífico, assim como outras placas do planeta Terra, placas tectônicas, falando assim, apresentam dutos vulcânicos que, consequentemente, provocam a formação de ilhas, né, liberando magma extrusivo para a superfície, e que quando esse magma esfria em forma de lava, né, lava extrusiva, cria uma região de basalto por quilômetros de espessura e que, ao longo do tempo, vai se estruturando em um formato de ilha. E que essas ilhas se movimentam conforme a placa se movimenta. E a cada derramamento vulcânico tem um surgimento de uma nova ilha, né? Uma ilha específica, por isso que eu estou chamando de hotspot, que tem uma biodiversidade bem específica para aquele local. Essa colonização de drosófilas, ela foi bastante conhecida como sendo a única hipótese de especiação para essas populações. Porém, isso foi derrubado por Catô 2017, que não apresenta apenas uma única história evolutiva de especiação, pelo menos no que condiz às drosófilas, né? Eles analisaram que o arquipélago do Havaí, ele não era o principal local da população ancestral, pelo menos vista naquele primeiro exemplo, mas sim um local que foi colonizado por espécies de drosófilas de outros continentes, e em pelo menos 3 tipos de drosófilas, né? Ou seja, eu tenho migração múltipla de indivíduos de outros locais, de outros continentes, para o arquipélago do Havaí. Então, dispersão e colonização, característica da especiação peripátrica. Especiação simpátrica. A especiação simpátrica é quando a divergência entre as populações de espécies, as populações de indivíduos, não necessitam de um isolamento geográfico para se diferenciarem. Você não precisa de uma barreira geográfica para separar esses indivíduos e para causar a divergência. A divergência e o isolamento ocorre dentro das populações, como mutação, seleção natural, rearranjo cromossômico e até os fatores ambientais atuando no fenótipo desses organismos. Fatores ecológicos atuando na variação do fenótipo desses indivíduos dentro da população, causando a divergência. Como vocês podem ver aqui, ó, eu tenho uma população ancestral e eu tenho, digamos que aqui uns indivíduos eles trocaram genes, houve um rearranjo cromossômico que causou uma diferenciação da população, dos outros indivíduos que compõem a população ancestral. Tá? Suficientemente para separá-las como espécies distintas, como vocês estão vendo aqui. Né? Pode ocorrer por mutação ou rearranjo, né? O isolamento e divergência ocorrem simultaneamente. Essa é a característica principal, uma das características principais da especiação simpátrica, né? Mutacional, efeito indireto através do fenótipo. Ocorre sem a necessidade de isolamento geográfico para que ocorra uma diferenciação de genes, para que ocorra uma diversidade de genes para separar os indivíduos como espécies ao longo do tempo. Outro exemplo, né,
caracóis japoneses do gênero Euhadra, se eu mexer num simples, se um gene que configura a orientação da espiral da concha em um indivíduo, por exemplo, aqui tá a espiral ela tá configurada para a direita, mas se eu mexer num gene que condiciona isso, eu posso configurar a orientação para a esquerda. E a concha, ela abriga as estruturas de reprodução daquele caracol. Isso causa um isolamento reprodutivo gigantesco nas populações, que leva ao processo de diferenciação, ao processo de especiação desses caracóis. Mesma coisa, basicamente falando, é como se uma mosca se alimentasse de uma maçã e uma outra moça se alimentasse de um outro fruto diferente, né? A captura de recursos podem causar, já podem desencadear o processo de divergência, né? Entre os indivíduos, entre elas, né? Causam já uma separação genética, uma separação de diversidade. Elas já começam um processo de diferenciação pelo simples fato de estarem capturando recursos diferentes, recursos nutricionais diferentes na natureza. E a mesma coisa para plantas. A morfologia floral de plantas, ela pode ser rearranjada para atrair polinizadores. Lembra que eu falei que plantas que estão bem próximas, elas tendem a sofrer hibridização. Elas não são isoladas reprodutivamente e elas tendem a esse processo de diversidade. E a morfologia floral pode atrair esse polinizador, né? Aqui essa espécie é uma variando camadas da luz que esconde o néctar e as pólen. Como o organismo que vai ter um gambá. Um artigo em fevereiro, o Leorim ele utiliza